Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 7 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o comandante do CPI 6, comandante da Polícia Militar na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. E como comentarista, a colega jornalista Verônica Mendrona, da R. Amaral Associados. Vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalubi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, ajuste fiscal avança em vitória apertada de Dilma na Câmara. O Estado de São Paulo. Câmara aprova MP do ajuste fiscal em votação tumultuada. Em A Tribuna, tarifas do Porto vão subir 31,7%. No BocNews, Alckmin defende ação penal antes de impeachment contra Dilma. Santa Portal, Dom Tarcísio é apresentado como novo bispo da Diocese de Santos. G1 Santos e região, câmera grava suspeitos invadindo prédio comercial. E no portal da UOL, Câmara aprova mudança nas regras para pedir o segundo desemprego. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E os índices de criminalidade e os níveis de violência preocupam cada vez mais a população brasileira de modo geral. Na região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a situação não é diferente. E a apreensão também é de toda a comunidade diante de tantos casos de violência. Afinal, são homicídios de grande repercussão, latrocínios, tráfico de drogas, furtos e roubos de automóveis e de até mesmo de celulares. Esse estado de coisas, esse cenário, leva a um questionamento. O que fazer para reduzir de fato, de forma eficaz, de forma significativa, esses níveis de violência em todo o país? Seria com maiores investimentos em educação? Seria com uma maior presença do Estado, do poder público, nas áreas mais vulneráveis socialmente? Ou seria apenas mais investimentos no setor de segurança pública? O debate em torno de todas essas questões, que são questões fundamentais para o cotidiano, para o dia a dia de todos os cidadãos, vocês vão acompanhar daqui a pouco, durante a entrevista do comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quinta é de sol com muitas nuvens durante o dia. Mas, de acordo com o clima-tempo, pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 18 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, comandante da Polícia Militar na região metropolitana e Vale do Ribeira. Voltamos lá. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil.
Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Quem não é visto não é lembrado. A frase não é minha, mas é importante que você saiba que anunciar é fundamental para o seu negócio, para a sua marca, ok? Seja em épocas de crise ou não. Aliás, tenho ouvido bastante isso, esse é o momento para anunciar. Quanto menos gente anuncia, mais a sua marca aparece. Com relação à agência, acho fundamental que você tenha o suporte, né, ou a assessoria de uma agência de comunicação. É fundamental o dedo de um criativo, de um texto bem elaborado, da imagem correta que combine com a sua marca e que transmita não só o que você faz, mas a qualidade do que você faz a quem assiste o comercial. Anuncie, é fundamental. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 7 de maio. E hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira, comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e a colega jornalista Verônica Mendrona como comentarista do programa de hoje. Coronel, eu gostaria de começar, Coronel, exatamente discutindo essa questão de violência e criminalidade, de um modo geral, que é um problema, uma preocupação de todo brasileiro, não apenas da nossa região. E apesar do empenho, do esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil no combate à criminalidade, o fato é que os números são números que preocupam, e principalmente o grau de violência, Coronel. O que é que se pode fazer de forma eficaz, de forma significativa, para se minimizar, reduzir esses níveis de violência, de criminalidade? O que é que falta? Maior presença do Estado nas áreas vulneráveis, mais investimentos em educação, mais investimentos em segurança, enfim. Qual é a receita para este país enfrentar de maneira adequada a questão da criminalidade e da violência? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos que nos ouvem, e a Polícia Militar agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente para informar ao cidadão, principalmente o resultado dos trabalhos nossos aqui na região. Sem dúvida, a pergunta do senhor já está respondida na própria pergunta. Investimentos na educação, sem dúvida nenhuma, países ou até exemplos de município dentro do nosso próprio país que investem uma boa parte dos seus recursos, das suas receitas em educação, tem níveis de violência, sem dúvida nenhuma, bem menores aí. Nós temos exemplos dentro do nosso país, em alguns municípios também, quando se compara o chamado IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano de Municípios. Santos, por exemplo, está entre os principais do país. Felizmente, o IDHM de Santos é muito bom. Sim, é bem superior. A média está colocada me parece que entre os 5 primeiros municípios do Brasil. Realmente do Brasil. Mas há uma diferença quando se analisa o IDHM, porque está um dos critérios que não é utilizado no IDHM é justamente segurança. Sim. Nós encontramos educação, saúde, a parte de infraestrutura, de saneamento básico, mas não entra, habitação não entra a questão de segurança. Mas temos exemplos de municípios que investem também, de alguma forma. Santos é um exemplo que está investindo, mas que a questão da forma de ocupação do solo, a inexistência de pessoas morando em comunidades em situação de vulnerabilidade social, então a inexistência disso leva realmente a resultados melhores em relação à violência. Nós temos municípios na Baixada Santista, e vamos a um dado a partir da informação do próprio IBGE disponível para todos aí. A média do nosso estado, do estado de São Paulo, de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social,
Então vamos associar isso com as pessoas que moram em comunidades outroramente chamadas de favelas. A média do estado é de 7%. Nós temos município na nossa região aqui da Baixada Santista que tem 42% da sua população vivendo em situação de vulnerabilidade. Outros municípios, 32%. Estudos acadêmicos apontam que pessoas morando num grande adensamento populacional têm uma tendência a ter um atrito social muito maior. Sim. Então, a incidência de crimes de homicídio e a evolução do crime de homicídio também passa pelo roubo, passa pelo latrocínio, é muito maior nessas cidades, nessas regiões. Então, investimento em educação, investimento em melhor qualidade de vida para a população, tem como contrapartida realmente uma melhora desses índices de violência. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, nós somos devidamente, muito corretamente, somos muito cobrados pela sociedade, pelo cidadão, pelas estruturas, o segmento pela própria imprensa, e temos que apresentar resultados do nosso trabalho. Claro. Obviamente, o país passa por uma situação difícil no tocante à questão da criminalidade, legislação cada vez mais beneficiando a conduta do criminoso em razão à sua reincidência, a volta para o sistema, ou então ao seu não cerceamento em relação à liberdade pelo fato que cometeu, pelo fato criminoso, mas quando nós somos cobrados, é a questão da estatística dos números, já fui muito cobrado aqui na região por isso, e o outro lado é a chamada sensação de segurança. O cidadão quer ver o policial na rua. Então eu tenho que dar respostas nesse momento em cima desses dois fatores. Tem chegado ao meu conhecimento também muitos elogios, ou de uma forma direta, em relação à maior presença de policiamento na rua. Isso é inegável, porque as pessoas têm me comunicado bastante isso. E um outro lado também, a imprensa, e eu cito aqui o principal jornal da nossa região, a Tribuna Escrita, que veiculou em sua primeira página, no mês de janeiro, no mês de fevereiro e também em março, e eu tenho certeza agora que com a divulgação dos índices criminais do mês de abril, referente a abril, também será nesse mesmo sentido, que a violência caiu na Baixada Santista, representada pelos números, que os números, a quantidade de roubos diminuiu também, tudo comparativamente com o ano passado, com o mesmo período. A forma que eu fui cobrado durante todo o ano passado era sempre esses números, comparativamente com o mesmo período do ano passado. E agora a apresentação, eu desafio realmente nesse momento a que sejam comparados esses números, em janeiro, fevereiro e março, e apresentado dessa forma em relação ao ano passado, que nós vimos recentemente em cima de um ou outro fato que aconteceu aqui, de maior repercussão, claro. E aí foi comparado assim, a evolução de um mês para outro, né, a diferença. Mas o período... Sim, é uma redução muito grande. Vamos aguardar, portanto, a divulgação dos números de abril, exatamente para fazer essa comparação. Verônica Mendrona, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Chico, bom dia Cris, bom dia comandante Renato, bom dia ao telespectador e boa tarde para quem vai assistir a reprise. Bom, eu gostaria de colocar aqui duas questões para o comandante. É muito comum os prefeitos da nossa região, aliás, do Brasil inteiro, mas vamos focar aqui na nossa região, muito comum os prefeitos cobrarem, quando estão com o governador ou quando eles estão com o secretário de segurança, fazerem uma cobrança em relação à maior presença de policiais nas ruas, ao aumento do efetivo. Então, a gente vê muito essa reclamação dos prefeitos. Inclusive, no próximo dia 20 de maio, o secretário de Segurança do Estado estará no Condesb, reunido com os prefeitos. Essa reclamação provavelmente se repetirá, esse pedido, né? Por outro lado, a gente não vê, às vezes, da municipalidade a sua contrapartida. E aí eu quero chegar no ponto da iluminação pública. A gente sabe que a iluminação pública é um chamariz para a criminalidade e isso é competência da prefeitura. Então, pergunto ao comandante se ele já oficiou, se a equipe de inteligência da Polícia Militar já oficiou as administrações municipais fazendo um mapeamento dessas localidades justamente pela incidência do crime. Esse é um ponto. O outro ponto inclusive saiu uma matéria ontem na Tribuna, na internet, falando dos assaltos próximos às universidades. Aqui em Santos, pelo menos, é difícil uma universidade que esteja localizada num ponto que não seja ermo. As ruas nas proximidades são muito escuras também, né? Então, tem essa questão, e aí não adianta colocar câmera se a câmera não tem uma qualidade boa e se de noite a iluminação está ruim. Mas a minha segunda pergunta vai até para uma questão mais assim, até cultural.
Mas, ao mesmo tempo, quando nós aglomeramos muitas pessoas no mesmo lugar, que vão e voltam no mesmo horário, é um chamariz para o bandido também. Então, você tem um ponto da iluminação deficitária e outro ponto de aglomeração de pessoas que vão e voltam no mesmo horário. E o bandido vai onde tem dinheiro, onde tem gente. Então, gostaria de saber, primeiro, dessa questão de cobrança às administrações municipais da nossa região. E, segundo ponto, essa questão cultural. A gente precisa redesenhar essa configuração que nós temos hoje aqui na nossa região? Coronel Ricardo. Bom, em primeiro lugar, falando um pouco sobre a visita do senhor secretário aqui, muito bem-vindo ao Condesb. Certamente ele terá muitas informações positivas, principalmente para valorizar o trabalho das polícias aqui na região, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, de uma forma integrada, tem apresentado muitos resultados, respostas rápidas na incidência de crimes aqui. Então veja que o grau de resolução está muito elevado e também os indicadores. Em relação ao aumento de efetivo, quando a senhora menciona, eu como comandante da região, sem dúvida nenhuma, qualquer ferramenta que eu tiver a mais ou melhor, ou qualquer recurso a maior, vai proporcionar um melhor resultado também em relação ao combate à criminalidade. Mas, por outro lado, nós sabemos que o aumento de efetivo, ele depende de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, e para que a lei seja aprovada pela Assembleia Legislativa é necessário que haja um projeto de iniciativa do governo estadual por meio do próprio Poder Executivo, dizendo que tem disponibilidade orçamentária para pagar mais policiais, para que encaminhe esse projeto para a Assembleia e que haja esse aumento de efetivo. Mas é uma solução importante e realmente, como comandante, eu vou ficar muito feliz se isso for viabilizado. Em relação à questão da iluminação pública também, como nós agimos, eu queria destacar que a região sob minha responsabilidade são 23 municípios e nós temos muitos exemplos de parcerias importantes com as prefeituras aqui. Essas parcerias podem ser evidenciadas por meio da aprovação da chamada Lei da Operação Delegada, que trouxe a oportunidade de mais policiais estarem na rua, exercendo um papel de fiscalização das atividades de competência do município. Cito como exemplos que foi pioneiro primeiro a cidade de Santos, com a aprovação dessa legislação. A cidade do Guarujá já aprovou a legislação e já está em execução. A operação delegada é uma realidade na cidade de Santos, é uma realidade na cidade do Guarujá. Houve a aprovação de toda a legislação que viabiliza a execução dessa modalidade de ação integrada entre o município e o Estado para proporcionar mais segurança à população. A legislação está aprovada na cidade de São Vicente, na cidade de Cubatão já está aprovada também. Isso trará mais policiais também, policiais da própria região, que se apresentarão no seu dia de folga para fazer a fiscalização de competência do município. E entrando então nessa situação de competência do município, a iluminação pública é um assunto local, é uma demanda local. Quando nós nos reportamos a uma demanda local, quer dizer que é de competência da própria municipalidade e não do governo do Estado. Como a Polícia Militar informa, como a Polícia Militar aponta a necessidade disso aí, por meio de um instrumento chamado Relatório de Averiguação de Incidente Administrativo. Como poder público estadual, nós não temos nenhuma ingerência, não devemos ter, pelo Pacto Federativo, ao município. Então, por meio desse relatório, nós informamos a municipalidade, exemplo, a inexistência de iluminação pública. Me permita, Coronel, uma observação em função desse questionamento apresentado pela Verônica, da maior importância, porque, de fato, a questão da iluminação pública, pela primeira vez no ranking da ouvidoria municipal, a questão da iluminação pública assume o primeiro lugar nas reclamações da população. Sempre foi poda de árvore. Poda de árvore é campeã de reclamações. Agora, é exatamente a questão da iluminação pública. Nós ficamos um período muito grande sem, na verdade, manutenção do posteamento, da iluminação, troca de lâmpadas, em função de uma situação de transição. A necessidade de um contrato que seria firmado, passou, como essa incumbência deixou de ser do Estado e passou a ser dos municípios, consequentemente havia necessidade de celebração de um contrato que foi feito agora. Segunda-feira. Então, a partir de agora, tudo indica que a questão da iluminação pública melhore em Santos. Mas isso é fundamental
para a segurança. E veja, coronel, como a segurança é uma questão da preocupação geral, é o fato, e o maior exemplo disso é essa primeira reunião do CONDESB, com a nova gestão do CONDESB, que tem como presidente o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, será exatamente com o secretário de Segurança. Ou seja, é uma decisão do CONDESB dos 9 prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista que entendem o tema segurança como absolutamente prioritário e fundamental. Razão pela qual o secretário de Segurança estará aqui. Ele já foi convidado uma outra vez, depois não pôde vir, enfim, mas agora... E qual é a sua expectativa de fato? Porque o senhor falou efetivo, o efetivo vai se dar o aumento por força da atividade delegada. Né? Sim. Mas veja, nós precisamos, o ideal para a região, coronel, seria que nós tivéssemos, Verônica, um efetivo ao longo do ano semelhante ao da Operação Verão. Que é onde a gente fica mais tranquilo aqui. Porque não se pode considerar a nossa região, coronel, apenas no verão. Nós temos feriados prolongados, nós temos finais de semana, enfim, tem muita gente de São Paulo, da Grande São Paulo, que mora em Santos. Ou seja, a cada final de semana a população aumenta consideravelmente. É extremamente desejável, como eu falei, o aumento do efetivo. O Estado investiu na região com algumas práticas de gestão, não houve o aumento do efetivo, mas essas práticas de gestão, elas determinaram a maior presença de policiais na rua a partir de uma otimização dos recursos de natureza administrativa e de 2 iniciativas muito importantes. A chamada DGEM, que é a oportunidade que os policiais militares nunca tiveram, de trabalharem para o próprio Estado em seu horário de folga e não mais para o particular, fazendo chamados bicos, que eram atividades ilegais, remunerados pelo próprio Estado e com toda a segurança previdenciária, segurança jurídica de estarem fazendo uma atividade para o Estado. A maior quantidade de vagas destinada para essa forma de emprego dos policiais foi inicialmente para a região da Baixada Santista e hoje nós temos a oportunidade de diariamente acolher, por meio de escala de serviço, 200 policiais militares. Diariamente são 200 policiais militares que se somam às escalas originais que nós temos, sendo remunerados pelo Estado. E as iniciativas da cidade de Santos e de Guarujá, que já se tornaram realidade, e cito ainda Cubatão e São Vicente, que tem toda a legislação aprovada, trouxeram também, por meio da chamada Operação Delegada, mais policiais militares. A Operação Delegada permitiu a realização constante de forças-tarefas integradas entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e as estruturas municipais de fiscalização das posturas municipais. Exemplo da força-tarefa é justamente aquela que está agindo no entorno das universidades da região, fazendo cumprir o decreto estadual de intensificação de medidas que visem garantir segurança no entorno das escolas. Aí nós temos então a atividade, o policiamento escolar e ações de intensificação. A cidade de Santos é um exemplo nessa força-tarefa. Hoje mesmo, falando sobre a questão de iluminação e a necessidade da presença de ações efetivas do poder público, tanto municipal como estadual, no entorno de universidades, eu lembrava de uma matéria que hoje eu assisti no jornal matinal, que veicula em todo o nosso estado, quando apontava que na cidade de São Paulo, no extremo, na periferia, onde estão sediadas universidades, os estudantes reclamavam da inexistência de lâmpadas, as lâmpadas estavam apagadas em relação aos seus trajetos até o transporte público e que isso realmente é um fator que aumenta a criminalidade, um fator criminógeno. Então, aqui na cidade de Santos, o investimento, essa parceria, esse trabalho, na fiscalização de bares, também no entorno de universidades, para ver se esses estabelecimentos têm o alvará concedido pelo Poder Público Municipal para funcionar e funcionar ofertando aquele serviço para o qual efetivamente ele foi constituído por meio desse alvará. Então, são ações que se inserem dentro da chamada prevenção primária, que é aquela que busca uma parceria entre o município e o Estado para melhoria da qualidade de vida na região das pessoas. Esses aglomerados locais de maior concentração de pessoas, quer sejam em áreas comerciais ou em áreas escolares, realmente passam a ser também locais alvo de ações criminosas. Então, por isso que nós temos ações de policiamento constante nesses locais também, o que é uma maior incidência, às vezes, de criminosos. Amanhã e sábado são dias em que é meu dever planejar uma ação de policiamento diferente, porque o apelo ao comércio que ocorrerá nessa sexta e no sábado, por conta dos dias das mães, certamente proporcionará
a possibilidade também de ações criminosas. Então, eu já discuti com toda a minha equipe a forma de otimizar o policiamento. Estaremos empregando 310 policiais militares de uma forma dedicada por meio de policiamento a pé nas áreas comerciais da cidade de Santos, Cubatão, de Praia Grande, de São Vicente, onde há os maiores centros comerciais. Adequada. Verônica. Não, só para a gente fechar esse assunto de iluminação pública, esse contrato celebrado entre a Prefeitura e a CPFL, ele prevê, segundo matéria que está no Diário Oficial daqui de Santos, ele prevê que pelo menos 50% dos 30 mil pontos de iluminação sejam renovados nos próximos 2 anos no município. Então, a gente espera que, de fato, essa situação seja resolvida, né, o que a população espera. Agora, falando um pouquinho de efetivo, minha pergunta ao comandante Ricardo, o último dado que a gente conseguiu aqui do Tribunal de Contas do Estado, que tem esse quadrinho falando da distribuição do efetivo, é de 2011. E ele apontava na época que a média dos policiais que estavam em funções administrativas era de 28,79%, isso em 2011. No CPI 6, que é aqui da área de Santos, dos 23 municípios, né? Essa taxa era de 22,12%. Então, nesse relatório mostrava que tinha 1.032 policiais militares estavam em funções administrativas. A minha pergunta é, esse número hoje mudou, diminuiu? Esse número da nossa região é de 22,12%. Ele é um número aceitável? Ele é um pouquinho elevado? Porque se a gente tivesse mais 1.036 policiais aqui nas ruas, a população ficaria mais contente. Então, eu gostaria de saber qual é o panorama que nós temos na atualidade. Sim, esses dados, então, como a senhora aponta, correspondem ao ano de 2011, 28%. Hoje, o efetivo fixado para a nossa região são de 3.706 policiais militares, o fixado hoje para a nossa região. Nós temos ainda uma diferença entre aquilo que é o fixado e o existente, é uma diferença percentual significativa, e isso ocorre em todo o estado de São Paulo. Eu não conheci a forma dessa contabilização, mas eu posso dizer, há atividades que podem ter sido mencionadas como atividade de natureza administrativa, mas que de verdade ela é uma atividade de natureza operacional de atendimento ao público. Às vezes é uma confusão. Digo assim, o policial militar que fica alocado em qualquer das estruturas nossas físicas, como a sede do próprio CPI-6, de um batalhão, de uma companhia, e ele está ali para atender ao público, ele deve ser contabilizado como, falamos, o efetivo territorial operacional, porque ele está ali para fazer um boletim de ocorrência, atender a uma ocorrência policial. Uma mudança de organização da própria Secretaria de Segurança Pública fez com que a população pudesse recorrer à sede dos quartéis da Polícia Militar para ter registrado algumas de suas queixas aí. Então, ele passa a ser contabilizado. A atividade de atendimento ao público telefônico do meio de 190, outrora é contabilizada como atividade administrativa, não, mas ela é uma atividade operacional de atendimento ao público. Eu mantenho um acompanhamento diário sobre o número de ligações, e eu posso dizer que eu acho que essa maior credibilidade da população nos nossos serviços fez com que o ano passado, a média em dia das semanas de ligações ao nosso Copom, que era da ordem de 3.500 a 3.800 ligações, hoje nós estamos com a média de 6.500 a 7.000 ligações dia, né, de diversas naturezas. Isso significou o aumento do pessoal na área administrativa, na área do atendimento? Administrativa Isso, ela é considerada essa operacional. Não, por uma outra parte, nós perdemos policiais militares e aumentamos a forma de gestão da aplicação desses recursos humanos. E eu tenho uma forma peculiar de administrar, de fazer gestão, como, por exemplo, todo o feriado prolongado, todo o final de semana, em que há uma previsibilidade de termos uma temperatura melhor aqui que a migração, eu coloco o efetivo administrativo na rua. Então, hoje, efetivamente, a relação entre efetivo de natureza operacional aplicável e efetivo administrativo nas atividades, ela está numa proporção muito menor daqueles que exclusivamente ficam em atividades administrativas. Diminui muito. Coronel, peço sua licença, Verônica, vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Algumas
Algumas escolhas podem mudar a sua vida. Participe do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, com a participação da jornalista e apresentadora Soninha e o professor Adriano Tavares. Vamos discutir nos dias 6 e 7 de maio na Universidade Santa Cecília todos os efeitos e consequências do uso de drogas na adolescência e juventude. Faça a escolha certa. Decida estar informado. Realização: Universidade Santa Cecília e Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio: Prefeitura Municipal de Santos. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Essa garotada tá com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse tne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 7 de maio, recebendo hoje com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região do Vale do Ribeira, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e a colega jornalista Verônica Mendrona, como comentarista do programa de hoje. Eu queria só para completar aquela última pergunta da Verônica, Coronel Ricardo, com relação ao pessoal que fica na área administrativa, se bem que também são operacionais, mas nem todos, enfim. Em 2011, o dado no estado, a média era de 28%, e aqui na região já era mais baixa, de 22%. Isso em 2011. O senhor tem um cálculo hoje, 2015, qual é essa relação? Pelo menos aproximado? Estatisticamente, para trazer nesse exato momento, eu não tenho mais, eu tenho segurança em dizer que não é mais do que 15% de todo o efetivo da nossa região. 15%. Sim, não é. E ainda isso decorre do quê? De algumas práticas de gestão, de aproveitamento desses policiais militares nas atividades de cunho operacional que eles estejam capacitados. A região da Baixada Santista, em termos de policiamento, tem uma característica diferenciada de outras regiões do estado. Há um sonho daquele próximo à sua aposentadoria, qualquer pessoa de qualquer segmento, a ter a sua casa na praia e curtir a sua aposentadoria na praia. Isso não é diferente para os policiais militares também. Então, muitos deles, quando chegam, se aproximam então da cidade, na proximidade da aposentadoria, adquirem os seus imóveis aqui na região litorânea e querem servir aqui na nossa região. E muitos deles, quando passam, efetivamente, quando eles passam a trabalhar aqui, já estão numa idade que apresenta algumas patologias características da sua idade, e muitas vezes esse tipo de patologia restringe o seu emprego em atividade constante de natureza operacional. E eu tenho que respeitar a decisão de natureza médica para esses fatos. Porém, como eu acabo tentando administrar, efetivamente administrando tais situações aí, eu emprego de uma forma parcial quando nós temos a maior possibilidade de presença de turistas aqui ou então de atividades na nossa região. Eu cito o exemplo desse final de semana, que nós teremos então a presença maior de atividade no comércio. Eu suspendo atividades de natureza administrativa sem criar o prejuízo para a administração pública e passo a empregar em atividades moderadas esse efetivo no policiamento. Aproveitando então esse dado que eu considero muito importante, entre ontem e hoje nós estamos sendo auditados em termos de gestão por resultados pela Secretaria da Fazenda do nosso estado. Eu estou com 2 auditores que compareceram de Nupino ao nosso quartel. Eles têm todo um roteiro de auditar nossas ações, tanto os resultados de natureza operacional, como o emprego dos recursos públicos nos prédios públicos. Seria bom que esse tipo de auditoria acontecesse em todos os órgãos públicos, para valer, né, Verônica? Do jeito que a coisa anda aí no Brasil. Eu quero colocar uma situação aqui curiosa, que há poucos anos, naquela época do MP3, né, que as pessoas saíam com um radinho para ir trabalhar, estudar, enfim, passear na praia.
e tinha um celular, estava começando a época do smartphone, tinha algumas faixas na cidade, eu digo isso porque eu moro pertinho do 6º Batalhão, sou vizinha da Polícia Militar, e tinha umas faixas pedindo que as pessoas... Você tem toda a segurança, privilegiado. Em termos. Toda a segurança, viu, cara? Então, na verdade, naquela época, tinha algumas faixas penduradas nas esquinas, em alguns locais da cidade, e ali não era diferente, pedindo que as pessoas não mostrassem MP3, não mostrassem celular, né? Deixassem de uma forma discreta, não ostentassem, apesar que celular hoje não é ostentação, é necessidade, né? Por outro lado, a Prefeitura de Santos, ela enaltece essa situação do transporte público, dos ônibus terem um sistema Wi-Fi, né? Que você consegue conectar o seu celular aí no sistema. Então, é muito fácil hoje você entrar no ônibus e você conecta seu celular, e também é muito fácil para o bandido entrar no ônibus, porque ele sabe que ali todo mundo vai estar com o celular conectado, ele vai poder até escolher o melhor modelo para roubar. Isso não é lógico que todo mundo, é muito legal estar conectado no ônibus, mas, por outro lado, não é um contrassenso essa política? Essa política, o senhor considera que ela é positiva? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante, entre outros direitos fundamentais para o cidadão, o direito à sua vida, o direito à sua integridade física, o direito à sua propriedade. Então, em hipótese nenhuma, o trabalhador que ele, com seus recursos, adquire um bem para ele, o poder público tem que garantir, de alguma forma, que ele disponha desse bem público, sem que infrinja qualquer lei, da maneira que ele quiser. Obviamente, algumas posturas em relação à guarda de seus bens, elas podem melhorar ou podem evitar que ele tenha esse seu bem retirado de si. Então, até há há vários vídeos disponíveis na internet que mostram o fenômeno do uso do celular por conta de alguns aplicativos aí, né? Tem um muito interessante que são as pessoas que estão no cinema e que de repente, propositadamente, é lançada uma mensagem no SMS em determinado momento daquilo, está todo mundo conectado e passa uma cena de um carro batendo e as pessoas acordam para aquilo. Então, não raramente nós, policiais andando nas ruas ou fazendo patrulhamento, nós estamos vendo pessoas que estão tão conectadas, assim falando naquilo ali, que não estão percebendo o que ocorre no seu entorno, quer seja nos pontos de ônibus. Parece que estão hipnotizadas, efetivamente. Conectadas, né? No mundo virtual e desconectadas do mundo real. Do mundo real. Então, essa é uma situação facilitadora, realmente, de uma ação criminosa, porque ele tem um bem que tem um valor grande no mercado. Eu faço uma associação, até antes de concluir, de uma das notícias na virada do ano aqui na cidade de Santos, com toda a concentração de pessoas que havia aqui, mais de 1,5 milhão de pessoas, certamente, na virada do ano nas nossas praias. Estou falando de 1,5 milhão de pessoas. Então, eu até uso um dado para explicar, falar com os meus oficiais. Será que no Brasil, mais do que 0,1% da população que praticam atividades criminosas ou mais? Uma tendência de todo mundo é dizer mais do que isso aí. Mas se houvesse só 0,1% da população, 0,1% de 1,5 milhão de pessoas, são 1.500 pessoas. Então, 1.500 pessoas praticando atividade criminosa aqui na Baixada seria um fator muito grande, né? E nós não tivemos isso aí. Mas o que ocorre? Há um relato, eu respeito muito o direito desse cidadão que ocorreu isso, de estar ostentando o seu bem, mas ele foi para o meio de toda essa concentração de pessoas com uma corrente de ouro em seu pescoço para a virada do ano, que ele disse custar R$12 mil aquela corrente de ouro. E, em determinado momento, obviamente aquilo chamou a atenção de criminosos que estavam ali, que arrancaram a corrente, nós conseguimos prender esses criminosos aí, passaram. Então, quer dizer, ele se colocou numa condição que nós chamamos assim, quando se fala de segurança, nós temos o ato inseguro e a condição insegura. É necessário o ato inseguro. Se eu fizer uso de álcool e for dirigir um veículo, certamente estou praticando um ato inseguro. Se eu não fiz a manutenção do meu veículo, né, ou então não calibrei o pneu corretamente, eu estou usando esse veículo numa condição insegura. Tanto a condição insegura como o ato inseguro, então ele vai trabalhar contra, né, a nossa própria segurança. E sobre essa situação do smartphone, esse exemplo, né, até porque realmente o maior percentual de crimes e roubos em todo o estado está associado ao roubo do celular. Os jornais de hoje, os jornais de grande circulação, trazem mais uma importante iniciativa do governo do estado de São Paulo em termos de legislação para proporcionar a redução desse tipo de delito. Qual é hoje?
o encaminhamento de um projeto de lei pelo senhor governador do estado à Assembleia Legislativa para que seja aprovada a proibição da venda do equipamento desbloqueador do e-mail, que é o equivale ao RG do celular. Exatamente. Esse equipamento ele é vendido comercialmente, não há nenhuma legislação proibitiva. Então o Estado de São Paulo dá um salto na chamada prevenção para esse tipo de prevenção para essa situação aí. Comandante, então no ônibus é bom deixar o celular guardado? Utilizá-lo em situações de efetiva necessidade. E não ficar exatamente passando a viagem inteira digitando e se conectando esse mundo WhatsApp virtual. Mas, Coronel, antes de chamar o intervalo que eu preciso fazer, eu queria deixar uma pergunta já para o senhor responder no próximo bloco, que é algo que preocupa muito comerciantes de Santos, que é a questão da segurança no centro histórico da cidade. Há muita reclamação de comerciantes com relação a essa questão. Eu gostaria que o senhor falasse mais no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 7 de maio, recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e a colega jornalista Verônica Mendrona, como comentarista do programa de hoje. Coronel, deixei uma pergunta no bloco anterior. O Centro Histórico de Santos. Há muita reclamação do comércio com relação à falta de segurança. O que pode ser feito no sentido de melhorar a situação no Centro Histórico? Bom, eu comando a região, 7 batalhões, 23 municípios. O Centro Histórico de Santos é um problema relacionado ao comando do 6º Batalhão, que responde só pela cidade de Santos. Aí. Eu administro toda a região e eu converso com os meus comandantes do batalhão. O Centro Histórico de Santos, a região do Imbaré, a região da Vila Matias, né? Cada dia nós temos uma demanda surgindo nova, né? Isso até decorrente da própria questão da migração do crime. O crime já falamos que é dinâmico aí. Todos esses assuntos, eles são tratados, eles fazem parte de um planejamento. Recentemente eu estive conversando com pessoas que frequentam o Centro Histórico de Santos de uma outra forma também, que falam da dificuldade da travessia quando sai das casas noturnas e depois aquelas pessoas que vêm do Guarujá e vão utilizar-se do transporte hidroviário por conta disso. Então, o Centro Histórico de Santos tem sido alvo das chamadas operações conjunto de força-tarefa, né, inclusive com a Polícia Civil, com a Prefeitura, inclusive distante da parte boêmia do Centro Histórico, mas as casas que foram se formando e que abrigavam situações
de ordem criminal e moral também, como o caso da prostituição em torno, está sendo lacrado, aqueles hotéis, enfim. Exatamente. Então, está havendo constantes ações do poder público, representado pela integração entre o poder público estadual e o poder público municipal, para inibir isso. Então, há uma ação do policiamento e uma ação também em conjunto com a força-tarefa, com a administração municipal. Estamos agindo nesses locais. Então, está na preocupação permanente da Polícia Militar. Permanente. Uma outra questão, falando de questões administrativas, antes de passar para a Verônica, diz respeito, coronel, a um problema crônico já, e diz respeito diretamente à Polícia Militar, que é aquela sede ali na Ana Costa, ao lado dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros funciona muito bem ali na Ana Costa, mas ao lado há um espaço que há anos a Polícia Militar já dizia que seria a sede do CPI 6. Havia um problema da compra do ar-condicionado, do procedimento licitatório. Isso registre-se em comandos anteriores, muito anteriores ao seu comando. Portanto, aquela é uma situação que permanece há muito tempo assim. A população do entorno reclama das condições de imóvel abandonado, com mato alto, ratos, proliferação de mosquitos da Aedes aegypti. Enfim, é uma situação que ali incomoda a vizinhança há muitos anos. O que é que está acontecendo ali, coronel? O senhor conhece aquele imóvel? Enfim, o que é que se pretende fazer ali? O que é que a polícia... Porque nos fundos temos o 7º Distrito e a Delegacia da Mulher. Ao lado, o Corpo de Bombeiros. E exatamente aquele imóvel ali, praticamente abandonado. Entre outros assuntos, outras demandas importantes de natureza administrativa, que eu recebi a atribuição de proporcionar condições de resolver ou então de dar um encaminhamento correto e legal, quando designado para comandante da nossa região aqui, além das questões de natureza operacional, encontra-se outro prédio. Essa é dos grandes desafios do meu comando. Alguns já resolvidos, como o problema da presença do policiamento na área continental de Santos, criação de outras estruturas lá e algumas outras. E essa demanda. Então, vamos informar e o encaminhamento correto disso que está acontecendo para a população. Agradeço até pela oportunidade de dar esse retorno à população. É uma obra iniciada no ano de 2006. Esta obra nunca foi concluída do ponto de vista legal e entregue pela empresa contratada pelo Estado por meio de uma licitação pública. Para quase 10 anos, então. Porque essa empresa acabou, ela, no termo mais comum e até juridicamente usando, ela quebrando. Essa empresa entrou em falência e que ela tinha a responsabilidade de concluir uma obra e fazer a sua entrega ao Estado de São Paulo. E a Polícia Militar, várias iniciativas foram tentadas de ordem legal em relação a essa empresa. Quando eu aqui cheguei no ano de 2013, a demanda estudando todo esse processo, a solução e os encaminhamentos que estão sendo dados. Eu estou presidindo uma sindicância instaurada por mim mesmo para apurar toda a responsabilidade de cunho administrativo em relação ao emprego dos recursos públicos para a obra que ainda não foi concluída. Então, esta é uma fase. Eu instalei um processo sancionatório previsto na Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, contra o proprietário da empresa, que, diga de passagem, já executor de outras obras no Estado também não entregues, também já sofreu o mesmo processo. Fiz algo que não tinha sido feito até então, a chamada rescisão contratual, que permite ao Estado decidir pela continuidade ou não de aplicação de recursos públicos naquela obra, face ao interesse demonstrado pela Prefeitura da cidade de Santos. Formalizado em janeiro do ano passado, iniciou-se um processo de permuta do bem público de administração estadual, que é esse prédio, com a municipalidade, que a municipalidade tem um interesse público em desenvolver um equipamento público para o cidadão ali. E esse processo já está tramitando. A demora, ela realmente é muito grande, até por vários detalhes. Entre os detalhes, para que o cidadão conheça, trata-se de um terreno de domínio da Fazenda Pública do Estado, com 3 equipamentos públicos do Estado instalados, o Corpo de Bombeiros, o Distrito Policial e a sede do futuro prédio, então, que seria do CPI 6, que hoje não tem condições, tecnicamente, de abrigar. Para que se viabilize, então, esta permuta desse bem público, desse equipamento para o município e a contrapartida de outro imóvel pelo município, a necessidade do desmembramento do terreno. E aí, a questão, quem arca com os recursos necessários ao desmembramento, a municipalidade ou não. Isso já foi licitado, uma empresa já está fazendo
o trabalho, o plano altimétrico de desmembramento para regularizar isso junto aos órgãos públicos e poder transferir esse prédio ativo. Enquanto isso, eu estou apurando todas as responsabilidades de cunho administrativo. Então teremos ali um equipamento municipal. Há o interesse da municipalidade em receber esse prédio. E não teremos a sede do CPI 6? A sede do CPI 6 continuará próximo à sua colega jornalista. A casa da Verônica. Exatamente. Bom, eu gostaria de dar um cenário aqui para terminar, de tanto que nós falamos aqui de criminalidade, dados, estatísticas. Nos últimos 20 anos, o estado de São Paulo teve um crescimento populacional de 32,48%. Enquanto isso, nesse mesmo período aí de 2 décadas, a população carcerária teve um crescimento de 277%. E com esse cenário todo, a gente ainda tem um déficit de 100 mil vagas aí nos presídios do nosso estado. Mesmo assim, com toda essa situação de falta de vagas, a Polícia Militar ela executa cerca de 200 mil prisões por ano. Quer dizer, esse cenário crítico não dá margem ao infrator de, eu vou cometer o delito mesmo porque também não tem vaga para ficar, eu vou ficar lá uns dias preso, depois eu saio. Qual é a sua visão nesse sentido? Posso acrescentar mais uma informação também, a senhora. Primeiro, parabenizo por buscar todos esses dados aí, principalmente da evolução da população carcerária, e se a senhora crescesse aí, que não houve na mesma proporção uma evolução do efetivo policial, ficava até também mais fácil para entender a dificuldade, né? Mas o dado que eu trago hoje é que os funcionários da Fundação Casa anunciaram até a data de ontem que eclodiria uma greve nesse sistema hoje de proteção a partir da 0 hora de hoje. Isso significa dizer que hoje eu já tenho que empregar recursos do policiamento que estão guarnecendo todas as imediações das unidades da Fundação Casa na nossa região, até para evitar que aqueles menores infratores eles acabam saindo. Então, nós trabalhamos com muitos e muitos problemas da ordem de segurança. O dado da senhora realmente é impressionante. Queria até que a senhora pudesse repetir para a população quanto a população carcerária aumentou aí. A senhora me falou em 200 e... e nos últimos 20 anos, né? Certo. Nos últimos 20 anos, o crescimento populacional do estado de São Paulo foi 32,48%. 32% a população. E, enquanto isso, a população carcerária evoluiu 277%. 277%. Quer dizer que mesmo que o crescimento da população do cidadão comum foi de 32%, aquele cidadão comum que migra para o crime, 227%. 277%. Por isso é que os jornais apontam que cada vez mais o menor, cada vez o maior, está indo para o crime. Porque talvez essa sensação de impunidade, não pela ação do trabalho policial, mas pela legislação. Eu destaco aqui que na semana passada, o tempo-resposta das polícias da região na identificação do autor do crime, da prática do crime, ao vivo, de uma jornalista, o tempo-resposta foi muito significativo e importante. Horas depois daquele fato, já estava postado na mídia que as polícias em conjunto trabalhando identificaram o autor do crime e já estavam pedindo a prisão provisória junto ao Poder Judiciário. Quanto tempo eles permanecerão presos, aí realmente não depende da gente. Fica esta dúvida. Enquanto este país não investir, como a gente sempre diz aqui, em educação seriamente, não fizer um pacto nacional, um pacto federativo em favor da educação, e leve pelo menos uma geração, 25 anos, dificilmente nós deixaremos esse patamar em que nos encontramos hoje, em que o país se encontra, de tanta violência, de tanta criminalidade. Coronel, muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, Verônica. Eu que agradeço a oportunidade. Pela participação, obrigado a ambos, a Cris, a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.